Hoje a gente vai falar sobre como parar de procrastinar, certo? Nessa aula, o que eu vou falar com vocês? Vou tirar meu som, senão não vai parar de tocar aqui. Ótimo. O que eu vou falar com vocês hoje? Eu não vou nem colocar revelar, vou falar sobre por que procrastinamos. Então, esse é o primeiro passo. Depois disso, como parar de procrastinar. E por último, como eliminar distrações. Por que distrações? Porque são os grandes vilões aí da procrastinação. Muitas vezes são as distrações. Certo? Antes de começar a falar sobre isso, eu quero pedir, fazendo uma pergunta para vocês. Qual é essa minha pergunta? Se ao final dessa live eu posso abrir aqui uma oportunidade sobre como a gente pode não ter só essa aula, mas também vocês continuarem aqui com a gente, tá? Tem gente que já está fazendo parte disso, mas eu quero falar sobre isso. É pago, tá bom? Mas se eu posso falar no final da aula sobre algo, sobre uma oportunidade para vocês estarem junto com a gente, recebendo mais aulas, recebendo mais apoio, tá bom? Inclusive o pessoal da formação já tem gente que já está dentro. Eu posso falar disso? Se sim, digita sim, tá bom? Aí no chat, só para poder falar no final dessa aula, certo? Então vamos lá. Primeiro, né? O que é a procrastinação? Conteúdo. O que é a procrastinação? Tem gente que acaba sendo muito extremista em relação à procrastinação. Acha assim, Gustavo, se eu adiar qualquer coisa, eu estou procrastinando. Não é bem assim, tá? Inclusive, falando em procrastinação, vou pedir para vocês me derem clicar aqui no like, tá bom? Para dar uma divulgada aí na live. E quem chegou já dá boa noite para eu saber quem está aqui nessa aula. O que é procrastinação? Então, sem ser extremista, né? Sem ser exagerado. Tem gente que é muito exagerada em relação a tudo, né? Então, sem ser exagerado, a procrastinação é você adiar tarefas importantes. Gustavo, eu tenho que... eu estou pensando em, sei lá, em pintar um pedacinho aqui de cinza. Estou procrastinando isso. Eu não gosto muito de exagerar muito, tá? Porque a gente procrastina o tempo todo, né? Muitas vezes não só procrastina, a gente adia algumas coisas menos importantes para realizar coisas mais importantes. Então não vejo isso muito como uma procrastinação. Então, para mim, né, procrastinação é adiar tarefas importantes. Então, a palavra-chave aqui é importantes. Gustavo, eu estou adiando uma coisa aqui, mas na verdade eu não quero fazer. Então você não está procrastinando. Talvez você esteja priorizando aquilo que é importante para você em detrimento daquilo que não é tão importante assim. Certo? Quem aqui adia? Digita aí. Quem aqui procrastina? Digita aí, Gustavo, eu procrastino. Para saber que você também procrastina. Tá, gente? Eu também procrastino. Tá bom? Mas, por que então procrastinamos? Existem alguns motivos principais da procrastinação, certo? Quais são esses motivos? Gustavo, isso é uma pesquisa científica? Não. São dados empíricos, tá? É a nossa observação ao longo do tempo. Então, o primeiro motivo por que procrastinamos é porque não gostamos da atividade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu não gosto de nada de contabilidade, de documentação, de burocracia, certo? Então eu acabo adiando. Quando eu não tenho prazo, quando eu não estabeleço horários, quando eu não me organizo para isso, eu acabo adiando. Então esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro motivo, né? Porque não gostamos da atividade. E como você pode reduzir isso? Primeiro, você tem que lembrar do porquê é importante fazer aquela atividade.
Depois disso, você pode começar pelo mais difícil. Porque todo dia a gente tem uma reserva energética, certo? Então, se você começa fazendo mais fácil, para chegar a fazer aquilo que é mais difícil, ao final do dia, você não vai conseguir. Por quê? Porque você já está cansado, você já se estressou muito, você pegou trânsito, você brigou com alguém, você discutiu com alguém, certo? Então, você pode lembrar do seu porquê e começar pelo mais difícil. Além disso, você pode se recompensar quando você fizer. Por exemplo, Gustavo, eu odeio fazer isso, mas toda vez que eu fizer, eu vou ter uma pequena recompensa, eu vou tomar um banho, eu vou na piscina, eu vou comer algo que eu gosto, não sei, vou descansar 10 minutos. Você pode se recompensar. Tá? O segundo motivo de por que procrastinamos é a impulsividade. Por exemplo, Gustavo, as mulheres têm muito isso, né? Não que os homens não precisam ter, é que a gente é mais desleixado mesmo. Gustavo, eu preciso fazer dieta, tá? Mas aí você precisa fazer dieta, mas você deixa para segunda que vem, depois a outra segunda, depois a outra segunda, a outra segunda, a outra segunda, e você nunca faz. Por quê? Por impulsividade, você prefere descansar, você prefere comer um doce, você prefere deixar isso para lá. Tá? Então, como a gente ajuda nessa parte de impulsividade? Com âncoras. São âncoras. São coisas que te lembram do que você tem que fazer. Por exemplo, você pode deixar no seu relógio, você pode colocar despertador. Toda vez que você olhar para a sua aliança, você pode se lembrar daquilo que você tem que fazer. Certo? Então, essa é a forma de você superar essa impulsividade. Terceiro motivo, distrações. Hoje estamos cheios disso, tá? Nessa aula vai ter menos pessoas porque a gente só avisou para aquele grupo, não fez uma divulgação nem nada disso. Então, distrações. Por exemplo, você vai começar a fazer o seu trabalho. E aí você decide abrir seu WhatsApp. Ou então você decide abrir um site de notícias. Ou então você decide abrir o seu Instagram, por exemplo. Então, como você evita distrações? Você pode remover ou bloquear as distrações. A gente vai falar mais no final da aula sobre como eliminar essas distrações. E por último, por falta de motivação. Por exemplo, Gustavo, eu quero, mas eu não sei se eu quero muito, sabe? Eu quero assim, pouco, talvez eu queira, né? Talvez eu queira emagrecer, talvez eu queira passar nesse concurso, por exemplo. Aqui em Brasília tem muita questão de concurso, né? Muita gente que quer fazer concurso. Inclusive, eu já fui concursada, por exemplo. Então, tem gente que fala assim, Gustavo, eu quero estudar, mas eu não sei qual concurso. Então, como essa pessoa vai se motivar se ela não sabe nem qual concurso ela quer passar? Então, lembrar dos seus motivos. E depois eu vou falar sobre os 2 tipos de motivadores. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Por que procrastinamos? Primeiro, não gostamos da atividade. Segundo, por impulsividade. Terceiro, por distrações. Quarto, por falta de motivação. Se você quiser compartilhar aí no chat qual desses motivos mais te faz, né, procrastinar, eu vou gostar, vou querer saber aí por que o pessoal procrastina. Certo? Então vamos lá. Segundo ponto, né, depois que a gente já viu quais são os principais motivos, por que procrastinamos, o segundo ponto é o seguinte: como parar de procrastinar? Aqui, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de fazer 2 observações, tá? Dificilmente, quer dizer, você nunca vai parar de procrastinar totalmente. Por quê? Porque isso é humano, tá, gente? Então você vai reduzir a sua procrastinação, você vai vencer diariamente a sua procrastinação. Você vai reduzir bastante a sua procrastinação, mas você nunca vai parar de procrastinar totalmente, certo? E outro ponto que eu gostaria de levantar é que não existe um único método. Gustavo, então só existe esse método que você me falou aí, que você está falando, né, de parar de procrastinar? Não, gente, existe inúmeros métodos para você parar de procrastinar.
Estou sempre bebendo água, tá? Eu sempre deixo uma garrafinha aqui, estou sempre bebendo água. Quem tiver aí, aproveita para beber água também. Certo? Não existe um único método. Então, o método que eu vou apresentar aqui é um método possível já testado. Então, esse método a gente aplica muitas vezes com os nossos clientes, né? A gente já ajudou algumas centenas de pessoas aí. Mas é um método possível já testado. Ah, Gustavo, mas eu prefiro fazer de outra forma. Então faça, tá? Se você prefere fazer de outra forma, faça. Não se prenda a esse método. O que importa é o que vai funcionar para você, tá bom? Vou colocar aqui considerações. Tem uma pergunta para vocês. Vocês preferem que eu faça falando aqui direto na tela, mostrando minha tela, para ficar escrito, né? Depois disso daqui a gente vai compartilhar com quem é da comunidade Inabalável. Ou você prefere diretamente na webcam? Então digita aí no chat para mim se você prefere tela, a webcam aqui no cantinho com a tela, ou se você prefere só webcam, certo? Então vamos lá. E agora, finalmente, como então parar de procrastinar? Alguns passos, tá? O primeiro passo que a gente vê muito acontecer, muito impedir as pessoas, é o seguinte: livre-se da culpa. Como assim, Gustavo? Você está falando de procrastinar e de livrar-se da culpa? O que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo, tá? Por que tudo? Porque se você pensar, eu vou estudar para o concurso agora, por exemplo. Mas eu já falei tudo isso tantas vezes, né? Eu nunca estudei. Eu estou mentindo para mim mesmo. Ou então, eu vou fazer uma dieta. Mas eu já falei tantas vezes que eu ia fazer uma dieta. Eu vou na academia. Mas eu já falei tantas vezes que eu ia na academia. Mas eu vou estudar inglês. Eu já falei tantas vezes que eu ia estudar inglês. Eu vou fazer um curso. Mas eu já falei tantas vezes que eu ia fazer um curso. Então, o primeiro passo para você parar de procrastinar é você livrar-se da culpa do passado. Tá? Se você ficar remoendo tudo aquilo que você não fez, você nunca vai fazer nada. Entende? Então, você lembra das suas situações, você pode lembrar das situações que você errou, lembrar como agiu e definir como vai agir a partir de hoje. Tá? Então, esse é o primeiro passo para parar de procrastinar, é você se libertar desse passado. Tá bom? Segundo passo, defina o seu objetivo de forma concreta. Isso a gente vê que muitas pessoas procrastinam porque no fundo, elas não sabem o que elas querem. Certo? O Haroldo até falou aqui, sobre o livre-se da culpa. Sinto raiva por não fazer. Então, Haroldo, livre-se dessa culpa. Fala assim, não, o Haroldo de ontem não fez, mas o Haroldo de hoje, ele vai fazer. O Haroldo de um ano atrás não fez, mas o Haroldo de hoje, ele vai fazer. Certo? Então, depois de livrar-se da culpa, defina o seu objetivo de forma concreta. Muita gente chega aqui falando assim, Gustavo, Natasha, eu quero ganhar mais, né? Mas, assim, vamos supor que você ganhe 5, 10 mil reais, tá? Se você ganha, por exemplo, 5 mil reais e você quer ganhar mais, se você ganhar 5 mil reais e 100, você está ganhando mais, certo? Porque uma pessoa que ganha 5 mil, ganhar 5 e 100 está ganhando mais. Será que é isso que ela quer? Ganhar 5.100? Entende? Será que é isso mesmo que você quer? Então, você tem que definir o seu objetivo de forma concreta. Uma forma de definir isso é um processo, a gente fala que é SMART, tá? Isso daí não é a gente que inventou, não. Já existe há muito tempo. Que é o quê? Estabelecer uma meta. Isso aqui está em inglês, tá? A sigla. Específica, mensurável, alcançável
realista e temporal. Tá? Para ser bem sincero, não sei exatamente se é exatamente isso, mas é essa a direção. Tá? Então, primeiro, Gustavo, eu quero ganhar mais, por exemplo. Tá, ganhar mais quanto? Ganhar 6 mil, ganhar 10 mil, ganhar 15 mil, ganhar 20 mil, ganhar 30 mil, ganhar 50 mil? Gustavo, eu quero passar em um concurso. Tá, você quer passar em qual concurso e quando? Então, a meta ela tem que ser específica. Boa noite, Thales. Mensurável, tá? Alcançável, realista e temporal. Então, sempre que você olhar para o seu objetivo, pensa, será que ele está sendo específico, mensurável, alcançável, realista e temporal? Se não, você precisa ajustar o seu objetivo, certo? Então, como parar de procrastinar, livre-se da culpa, defina o seu objetivo de forma concreta. Depois disso, você vai precisar, para parar de procrastinar, descobrir os seus motivadores. Como assim os seus motivadores? Existem dois tipos de motivadores. O Viktor Frankl, vamos lá, Viktor Frankl, foi um psiquiatra que participou do campo de Auschwitz, eu acho que eu já citei até isso numa outra live. Ele disse o seguinte, que a pessoa, ele disse o homem, mas eu vou substituir para a pessoa, que tem um grande porquê, sobrevive a quase qualquer como. Certo? Então você precisa descobrir dois motivadores. Nós fazemos as coisas por dois principais motivos: pela dor e pelo prazer. Então tudo que nós fazemos, ou estamos buscando fugir da dor. Eu vou colocar aqui, ó. Fugir da dor. Boa noite, Rose. Boa noite, Thales. Obrigado, Rose. Ou buscar o prazer. Certo? Então, tudo que nós fazemos é por isso? Sim, tudo que nós fazemos é para fugir da dor ou buscar o prazer. Então, Gustavo, mas eu vou me motivar pela dor? Sim, tem gente que confunde, a maioria das pessoas confunde motivação com empolgação. E motivação e empolgação podem ser coisas totalmente diferentes. Por exemplo, o pessoal que é da área do direito, eu não sou da área do direito, mas fala o seguinte, qual foi a motivação para o crime? Você não pensa que a pessoa, hoje eu vou roubar, né? Hoje eu vou matar gente. A pessoa não vai falar isso. Ela tem um motivo forte o suficiente para cometer, no caso, aquele crime. Certo? Então, quais são os seus motivos? Então, você pode estar com raiva e estar motivado. Você pode estar triste e estar motivado. Você pode estar chorando e estar motivado. Certo? Então, quais são os seus motivos? Primeiro, fugir da dor. O que te incomoda hoje? Talvez seja uma limitação financeira, estar sozinho, a falta de estabilidade, a falta de segurança. O que te incomoda hoje? Então você vai usar a sua dor como um motivo. Por quê? Nos dias difíceis, o que vai te motivar é a sua dor. Então você vai pensar assim, olha, toda vez, por exemplo, Gustavo, minha limitação financeira. Então toda vez que você quiser ir no restaurante e não poder ir, por exemplo, toda vez que você vê um pacote de viagem e não poder comprar, toda vez que você pensar em se aposentar e não poder se aposentar, porque você não tem dinheiro para isso, use isso como um motivador, porque isso pode te abater ou pode te impulsionar, certo? E o segundo motivo é buscar o prazer. Então, por exemplo, você quer aumentar o seu salário? Por que você quer? O que vai mudar na sua vida quando isso acontecer? Por exemplo, Gustavo, eu quero ter um salário melhor, né? Eu não aguento mais meu salário. Mas por que você quer? Você não quer 100 reais a mais, você não quer 1.000 reais a mais, você não quer 10 mil reais a mais. Você quer 10 mil reais a mais por um motivo. Talvez você compre um imóvel, talvez você mude de carro, talvez você viaje mais, tenha um bom plano de saúde, coloque seu filho numa boa faculdade. Então, por que você quer o que você quer? E o que vai mudar na sua vida quando isso que você fala que quer, quando a sua meta aqui acontecer? Certo? Então, esses são os seus motivadores. O pessoal está me acompanhando?
Pedir para dar um feedback aí no chat. Estão me acompanhando? Se estão me acompanhando, diz que sim. Marisa disse que parou. Deixa eu ver aqui. Gente, parou ou vocês estão conseguindo me ouvir? Certo? Então vamos lá. Se o pessoal está me acompanhando, diz que sim aí no chat. Tá bom? Ótimo. Depois que você descobre os seus motivadores, você precisa ter um plano. O que é ter um plano? Como assim, né, ter um plano? Você precisa dividir projetos maiores em tarefas executáveis. Certo? Como você divide projetos maiores em tarefas executáveis? Por exemplo, se você for falar assim, Gustavo, eu preciso passar em um concurso. Passar em um concurso, por exemplo, é uma tarefa muito grande. Você não vai acordar hoje de manhã e vai passar num concurso. Né? Talvez você precise primeiro organizar o seu material. Quer dizer, primeiro você precisa definir qual é o concurso, depois você precisa pegar o edital, depois você precisa organizar o seu material, depois você precisa preparar a sua semana, depois você precisa fazer um planejamento, ter uma técnica de estudo, ter uma fonte de estudo, certo? Então você precisa ter um plano. Como você faz isso? Divide tarefas, projetos maiores em tarefas executáveis. Toda tarefa que você colocar, você tem que saber, olha, eu consigo executar isso? Eu sei exatamente o que eu preciso fazer para fazer isso? Por exemplo, Gustavo, eu preciso estudar direito. Tá, mas você vai estudar exatamente qual matéria do direito durante quanto tempo? Você vai estudar, depois vai resumir, depois vai fazer exercícios? Se sim, quantos exercícios? Então, divida tarefas maiores em projetos executáveis. E depois disso, qual é o próximo passo para você parar de procrastinar? É você eliminar distrações. Então, agora a gente vai falar sobre como... Como eliminar distrações. Tá. Estou me enrolando aqui, mas vai dar certo. Como você pode eliminar distrações? Certo? Alguns passos simples. Primeiro, você precisa identificar quais são as suas distrações. Porque você não tem como eliminar aquilo que você não sabe qual é. Gustavo, como eu identifico as minhas distrações? Algumas você já deve saber de cabeça, por exemplo. Se eu pedir para você anotar, listar quais são todas as suas distrações, o que tem te atrapalhado, você vai listar, Gustavo, rede social, né, normalmente, WhatsApp, Instagram, YouTube, jogo, enfim, televisão, Netflix. Então você tem que identificar primeiro quais são as suas distrações, eu coloquei emoções aqui, e como elas têm te atrapalhado, certo? Então esse é o primeiro passo para eliminar as distrações. Depois disso, o que você precisa fazer? Você precisa priorizar as distrações que você vai. Isso daqui é opcional, tá, gente? Eliminar. Opcional, acho que se escreve assim. Por que opcional? Porque tem gente que tem tanta distração que se ele for eliminar tudo, ele não consegue. Gustavo, eu só vivo de distração, só me distraio, eu não faço nada no meu emprego praticamente, eu só fico me distraindo. Então você pode colocar uma ordem de prioridade daquilo que tem mais te atrapalhado. Por exemplo, Gustavo, o que mais me atrapalha hoje é o Instagram. Então, primeiro a ser eliminado é o Instagram. Depois é o WhatsApp besta, né? Aqueles grupos, memes, vídeos e tudo mais. Então, depois é eliminar o WhatsApp. Gustavo, depois disso, eu preciso eliminar, por exemplo, YouTube, Netflix, né? Eu preciso eliminar a conversa, a fofoca que eu fico fazendo. Então você prioriza as distrações que você vai eliminar. E depois disso, você vai precisar fazer o quê? Substituir ou realmente eliminar. Substituir ou eliminar. Normalmente, eliminar. Tá.
Normalmente é muito mais fácil substituir uma distração. Por que é mais fácil substituir uma distração? Porque você fala, olha, eu simplesmente vou parar com o Instagram. Tá. E aí, naquele tempo que você vai fazer, que você pegaria para ver o Instagram, o que você vai fazer? Então, você pode substituir, por exemplo, o Instagram. Ah, Gustavo, em vez de entrar no Instagram, eu vou estudar. Em vez de entrar, toda vez que eu for entrar no Instagram, eu vou pegar meu livro. Então, toda vez que eu for entrar no Instagram, eu vou conversar com a minha esposa, porque isso está tirando nosso tempo. Então, você pode substituir as distrações. E sempre que você substitui, você pode se recompensar. Certo? Então, assim, Gustavo, toda vez que eu for no Instagram, em vez de ir para o Instagram, eu vou pegar um caderno, vou pegar um livro e vou estudar. Tá, eu vou me recompensar, eu gosto muito de tomar uma água gelada com limão, por exemplo. Então, vou me recompensar tomando uma água gelada com limão. Certo? Então, dessa forma... e por último, você precisa se lembrar. Por quê? Porque talvez você elimine uma coisa hoje, outra coisa amanhã, por exemplo, Instagram hoje, WhatsApp para ver besteira amanhã. E depois você se esqueça daquilo que você está se lembrando. Então você precisa se lembrar. Como você se lembra? Com uma âncora. O que é uma âncora? Um objeto ou algum ponto, alguma coisa que te lembre daquilo que você precisa eliminar. Por exemplo, você pode colocar no fundo do seu celular alguma frase que te lembre, na tela de desbloqueio. Você pode colocar, por exemplo, também no alarme, né? Você pode colocar alguma coisa, por exemplo, você usa sempre um colar, você pode lembrar, colocar no seu colar. Então você precisa se lembrar, estabelecer uma âncora e utilizar essa âncora, para se lembrar daquilo que você quer eliminar. Certo? Gente, deu para entender tudo direitinho? Então vamos lá. O que a gente falou hoje? Sobre por que procrastinamos. Falei alguns pontos aqui, né? Porque não gostamos da atividade, por impulsividade, por causa das distrações, por falta de motivação. Como parar de procrastinar? Eu falei sobre livrar-se da culpa, definir seu objetivo de forma concreta, descobrir quais são os seus motivadores, ter um plano. E depois, como eliminar essas distrações, que é identificar as distrações, priorizar, substituir e se lembrar com a âncora. Deu para entender tudo direitinho?